Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? A gente está por aqui ainda, tá? Que Deus tem misericórdia da nossa vida, tá, pessoal? Então a gente está por aqui por essa realidade, tá? Eu tô aqui pela minha realidade aqui em Salvador, na periferia aqui de Salvador, tá? Eu fiquei até sabendo, tá, pessoal? Fui tirar o ponto ali do dente, né? Fiquei sabendo aqui que tem pessoas, tá? Da minha comunidade aqui assistindo meu vídeo, tá? Eu tenho pessoas daqui, né? Porque na hora que eu comecei, pessoal, não tinha ninguém aqui da minha comunidade e eu abri o canal para falar de espiritualidade para a comunidade aqui, para as pessoas aqui, tá? Falar sobre espiritualidade, que muitos não têm consciência do que é, o que é isso, tá? Mas o meu canal começou tá com as pessoas em um nível, né? De classes sociais, né? Vamos dizer assim, de classes sociais mais elevada, tá? O meu canal aqui tem pessoas assim. Começou assim o meu canal. Agora tá atingindo aí essa camada, né? Que é da periferia, né? Pessoas que moram aqui do meu lado, pessoas que têm o mesmo problema que eu, social, essas coisas, tá? Graças a Deus eu fiquei sabendo agora, na hora que eu fui, fiquei sabendo que tem pessoas assistindo meu vídeo, tá? Isso graças a Deus que o canal, as pessoas estão acessando, né? E pessoas ficaram surpreendidas por ver eu falando essas coisas. Ele disse: Nossa, eu não sabia que você falava sobre isso, não. É isso. Mas é a primeira vez que você tem que saber, tá? E espero que essas pessoas continuem, tá, pessoal? Espero que elas continuem na frequência aí. Algumas tudo são de grupo religioso, né? Vão para a igreja evangélica, algumas pessoas, tá? Mas é isso. Até o momento que a consciência dela abrir, tá? Entende? Porque ainda ela não sabe o que é isso. Eu espero que ela continue aqui no meu canal, tá? Seja bem-vinda aí vocês aí, tá? Vocês da periferia, vocês que são, como é que se diz? De uma classe social aqui no Brasil, né? Mais baixa. Sabe que eu não olho isso, né? Eu falei ontem aqui no vídeo. Eu não estou olhando vocês como classes sociais, como cor, como nada. Eu estou olhando você como uma consciência. Então, aqui eu estou administrando alma, consciências, tá? Não interessa se é a cor dela, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela é rica, se ela é pobre. Isso não me interessa, tá, pessoal? Aqui a minha administração é de alma, é de consciência, tá? Mas eu sei, tá, pessoal, que cada uma pessoa aqui é vista pelo que tem, pela sua cor. Eu sei disso aqui, que isso aqui nessa realidade existe isso aqui, tá? Faz parte desse jogo aqui, dessa realidade. Tá certo, pessoal? Então vamos começar. É a terceira parte, tá? A gente tá na terceira parte desse tema que a gente falou ontem, né? Ontem eu tava vendo aí um podcast, né? Pessoas falando que, né? De Cristo estava falando ali para os judeus, tá? Tava falando para os judeus, não tava falando para a gente. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, primeira coisa que você tem que entender, a Bíblia foi escrita para quem? Eu já falei em um vídeo aqui sobre isso. Você tem que saber, a Bíblia, as Escrituras, foi escrito para quem, pessoal? Por que que passou mais de 2000 anos aí, né? Que a Bíblia é conhecida, as Escrituras, né? Não é Bíblia. Bíblia foi conhecida quando conspilaram aí, tá? Mas era conhecido como as Escrituras, as cartas dos apóstolos, né?
era conhecida assim, depois que foi compilada, tá? Então, por que essa escritura já tem mais de 2000 anos, passou e ela ainda está aí, pessoal? É para quem essa escritura? Entende? Eu já gravei um vídeo respondendo isso aqui, tá? Porque as escrituras é para o homem de Deus. Então, o que é o homem de Deus? É aquele homem espiritual. Então, a Bíblia é para o homem espiritual. Então, quando Cristo, os apóstolos está falando com esse homem de Deus, que é esse homem espiritual, que é a sua consciência. Então, a demonstração, todas as regras, as coisas são para esse homem espiritual, tá? Você é um homem espiritual, pessoal, né? Eu sou o homem espiritual, então a escritura serve para mim. Então, se você é um homem ou uma mulher espiritual, ela serve para você também. E isso essas pessoas não entendem, pessoal. Eu vi ontem falando, né? É, não entende que aquele que está em Cristo, então o homem espiritual que está em Cristo, não existe grego, nem judeus, nem mulher e nem livre. Então não existe, como é que se diz? Não existe nacionalidade, não existe sexo, não existe nada disso, porque está falando com a consciência, tá? Entende, pessoal? Mas isso vamos deixar para outro estudo aí, porque o nosso estudo de hoje é que a gente estava falando, eu gravei a segunda parte, não foi ontem? E agora eu vou gravar a terceira parte desse tema, que é o quê? O que é o conhecimento espiritual distorcido, né? O que é que a gente viu aí, pessoal? Na primeira e na segunda parte, o que é esse conhecimento distorcido? Ele fala: o conhecimento espiritual distorcido são visões, crença e prática que se afasta do princípio da verdade espiritual. Então, são aquele conhecimento que a pessoa tá absorvendo, né? Então, ele tem visões, crenças distorcidas que afasta ele do princípio da verdade espiritual. Então, é isso que é um conhecimento espiritual distorcido. É por isso que eu coloquei a pergunta, e por que temos que nos afastar dessas distorções, né? Dessas distorções, desses conhecimentos distorcidos. Por que a gente tem que se afastar? Porque se a gente ficar vibrando, buscando esses conhecimentos distorcidos, a gente vai se afastar do princípio da verdade espiritual. Ele fala que muitas vezes resulta em confusão, desarmonia e afasta do propósito original. Então, afasta você do propósito original da sua alma, do que você veio fazer. Podendo surgir um estado de ignorância, então. Você fica vibrando nesse estado de ignorância, né? Desequilíbrio energético, orgulho espiritual ou até mesmo manipulação de entidade enganadora. Então, pode surgir tudo isso aí, pessoal, quando você está recebendo esses conhecimentos, mas que está com distorção. Por isso que é um perigo, tá? O que mais? Essas distorções podem se manifestar como medo excessivo, autoritarismo, regras não bíblicas, superficialidade na fé e uma interpretação distorcida das escrituras. Então, essas são a manifestação daqueles que estão vibrando, que estão sendo instruídos com esses conhecimentos distorcidos. É isso que acontece. A gente viu aí na primeira e segunda parte, né? Agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo de hoje, que foi, a gente parou aqui na terceira parte, foi em Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando em apóstolo de Cristo. Então, você viu que naquela época dos apóstolos, né? Já tinha os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos pastores, que eles estavam se transfigurando, colocando a máscara para dizer que era de Cristo, mas estavam levando esses conhecimentos distorcidos. Então, desde lá, da época dos apóstolos até hoje, por isso que a apostasia cresceu. O desvio da verdade, Paulo fala como apostasia. Então, muitas pessoas se desviaram da verdade por causa desses falsos apóstolos fraudulentos que foram passando informação que não tem nada a ver com a verdade que Cristo, os apóstolos, estavam passando. Os apóstolos perceberam isso, tá? Aí o quê? Terceira parte. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que as pessoas erram? Por que ela não conhece a verdade? Por quê? Porque não conhece a Escritura. Então, o que significa isso? Pessoas estão ignorantes sobre a Escritura. Mas eu estou lendo, eu tenho uma Bíblia, irmão Samuel. Não é só você ter a Bíblia, pessoal. É a conexão com o Espírito também. Porque é esse Espírito que vai guiar você por toda a verdade. Foi que é o poder de Deus. Então, o poder de Deus é o Espírito na sua vida. Por isso que ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Então, não tem conhecimento, né? Nem o poder de Deus, então nem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, por isso que as pessoas estão errando. Ela precisa tanto do Espírito de Deus, o poder de Deus sobre ela, como também examinar, conhecer as Escrituras. É o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal? Com toda a dificuldade do mundo, com todas. Mas a gente está aqui estudando, estamos aqui buscando essa direção desse Espírito para nos guiar, tá? O que mais, pessoal? Levítico 19, 11. Não furtarei, nem tirarei, nem usarei de falsidade, cada um com seu próximo. Então, pessoal, você vê que o povo judeu, né, antes de Cristo vir, né, estar aqui na Terra, ele tinha as ordenanças, ele tinha as leis para não entrar nessa frequência da falsidade, pessoal, com o próximo. O que é falsidade, pessoal? É você querer mostrar uma coisa que você não é. Então, isso é colocar máscara. Você está sendo falso com o outro, né? Não furtarei, nem tirarei, nem usarei de falsidade contra o teu próximo. Então, não era permitido furtar do próximo, nem tirar nada do próximo, não usando de falsidade para tirar algo do próximo. E hoje em dia, pessoal, olha o que vocês veem aí. Os próprios líderes seus são os que tiram de você, tá? Usa falsidade, mentira, para tirar de você. Então, não pode, porque não vai ficar na casa de Deus. Ao que mais? Provérbio 12, versículo 20. Vamos ler. O engano se apodera do coração do que vive planejando o mal, mas a alegria habita entre todos que cooperam pela paz. Então, aquele que anda no engano, né? Mentindo, enganando, não tem verdade, é aquele que o coração dele, pessoal, o engano se apoderou do coração dele. Então, ele vai vibrar nesse engano aí. Fica planejando mal, como tirar, enganar a pessoa, Olha agora aí, pessoal, como a humanidade está, pessoal. Está perdida. Está longe, né? Teve uma pessoa aqui do meu canal, nossa, ele disse, nossa, irmão Samuel,
as pessoas estão longe, longe de Deus. Então, é isso, mas os religiosos, eles pensam que eles estão com Deus, tá, pessoal? Eles vão para as missas, para os cultos, para os negócios, eles pensam que estão com, mas estão longe, porque estão no engano, estão com o coração planejando o mal. Então, mas aquele que a alegria habita, então, essa alegria está nele, entre todo que coopera a paz. Então, ele vai cooperar para que essa paz, essa alegria chegue às outras pessoas. Ele vai cooperar para a paz dos outros, tá? É o que a gente, tá, pessoal? Com o esforço aqui, a gente está tentando fazer a nossa parte, né? E a gente precisa fazer a nossa parte, porque foi para isso que Deus nos chamou para fazer essa obra na gente e através da obra que é feita na gente, fazer a obra na vida das outras pessoas, tá? Então, o que mais? 1 Pedro 3, versículo 8 e 9. Concluindo, tende todo vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordioso e humilde. Então, pessoal, ele, para concluir a obra em você, Pedro falou aqui, né? Tem de todos vós o mesmo pensamento. Então, tinha que ter o mesmo pensamento para não se desviar, pessoal. Demonstrar compaixão e amor fraterno, né? Um pelo outro. Sede misericordioso e humilde, né? Essa frequência da humildade tem que estar a gente que é espiritual, pessoal. Eu vejo aí outros, eles não são humildes, irmão Samuel. Então, é problema dele, pessoal. A gente que é espiritual verdadeiramente, a gente tem que estar nessa frequência. Se eles não estão vibrando, é problema dele. Eles vão dar conta da maneira que ele está se comportando nessa realidade, tá? A gente tem que permanecer na nossa frequência, na nossa humildade, misericordioso, vibrando na compaixão, no amor fraternal para com o outro. A gente tem que andar assim, tá? Essa é a frequência daquele que é espiritual, tá? Aí, o que mais, pessoal? Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, pessoal, você vê que aqui o Paulo ensina aqui que a gente, né, pessoal? A gente é membro de um mesmo corpo. Que corpo é esse? O corpo que é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que Paulo está falando ali, que os apóstolos, que Cristo está falando que ia fundar essa igreja espiritual. Mas vocês, pelos pastores, os líderes aí, diz que a igreja é o lugar, o templo lá físico. Por isso que vocês ficam chamando as pessoas para ir para lá. Tá? Essa é a prova. Porque vocês acham que aquele templo é o templo de Cristo. Então, cada um diz que o templo dele é onde Cristo também está ali. Cada um, tá? Mas Cristo só tem um corpo. A gente é participante desse corpo. Por isso que eu falei aqui, pessoas dizem, tenho que ir para a igreja. Não existe isso de ir para a igreja, pessoal. Ou você é participante da igreja, ou você não está conectado à igreja. Isso aí é coisa dos evangélicos que inventaram de ir à igreja. Não existe esse negócio de ir à igreja, tá? Aí então ele fala, portanto, cada um de vós deve abandonar mentira. Então, não pode, tá, pessoal? Por quê? Se a gente quer ser da verdade, a gente tem que abandonar isso aí. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Então, somos membros desse corpo espiritual. Se você é espiritual, se você é espiritualmente, você é uma pessoa, então você tem que entrar, para entrar nesse corpo, você não tem que falar mentira, você tem que falar a verdade, você tem que ser uma pessoa, né, que tem a frequência daqueles que estão conectados ao corpo de Cristo.
Essa é a verdade, pessoal. Agora examine vocês aí. Examine seu líder, examine as pessoas aí. Essa é a verdade. Porque aquele que não está mentindo, está trazendo engano, ele não permanece na casa de Deus, como está lá escrito. Não permanece, tá? Que casa? A casa de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, por que a gente não pode mais mentir, pessoal? A gente que é espiritual, você que verdadeiramente despertou, você que é espiritual, tá? Aqueles que não é espiritual, ele continua aí na prática, ele não tem vergonha, tá, pessoal? Inconscientemente estão agindo aí pelo, eu quero dinheiro, irmão Samuel, eu quero, eles estão agindo de acordo com a maré que vem aqui, tá? Um homem que não é espiritual, mas a gente que é espiritual, a gente não pode mentir um ao outro, visto que você já despiu do velho homem. Que velho homem é esse? O homem do ego, tá? Se você já se despiu desse homem ou não, ou ainda está no processo aí, se despedir dele. Ele está lhe prendendo ainda? Então, se despeça dele, porque você tem que se renovar, né? Através das práticas espirituais, se revestir do novo homem que está sendo renovado. Então, a gente está numa caminhada de renovação, de conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, a gente está se tornando um filho de Deus. Vamos refletir a imagem do Criador. Então, a imagem do Criador enganando, roubando, mentindo, fazendo... Isso não é a imagem do Criador. Entende, pessoal? Mas todo mundo, você perguntar aí, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. É assim, pessoal. É o que está acontecendo na nossa realidade. É assim que acontece. Tá? Não, a gente não adianta tapar os olhos com a peneira. Não vai conseguir, tá? Aí o que mais, pessoal? João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Aí, ó. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, Cristo estava falando para aqueles fariseus, aqueles judeus fariseus lá daquela época, né? Que ele estava querendo fazer a vontade de querer matar Cristo, pessoal. Né? Até conseguiu, né? Querendo matar Cristo. Então, essa é a vontade do diabo. Eles estavam querendo satisfazer essa vontade do diabo, né? E eles se apegaram a esse homicida. Então, eles se tornaram filho do diabo. Então, o diabo produziu um filho aqui nessa realidade, né? E você sabe o que aconteceu na história, né? Aí o que mais? Salmo 101, versículo 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então você, a pessoa está cometendo fraude, pessoal, enganando. Nossa, eu participei de grupos, né, religiosos, vi pessoas assim fazendo assim. Então, essas pessoas estão dormindo, pessoal. Isso é sono, tá? Até no meio agora espiritualista aqui tem pessoas dizendo eu estou desperto, eu fui na nave, mas tá mentindo, tá enganando as pessoas. Como é que você é desperto, pessoal? Entende? Então, não, esse que pratica fraude, né, não vai habitar no santuário do Senhor. Então, você não vai ser um santuário. E você sabe que o apóstolo Paulo, vós não sabe que vocês são
templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Então, se você comete fraude, mente, é mentiroso, você não se torna um santuário. Você não é participante do corpo de Cristo. Ah, irmão Samuel, mas eu estou na igreja, né? O pastor está na igreja, ele mente. Ele está na igreja, dizendo que aquele templo é a igreja de Cristo. Entende que esses templos não é o corpo de Cristo? Não é a igreja? Por quê? Deus não permite que os mentirosos, aqueles que fraudam, permaneçam na presença dele. Então, eles estão no templo religioso deles, estão fazendo as maldades dele lá, estão mentindo, estão enganando. Então, mas Deus, eles não estão na presença de Deus. Ele não é um santuário do Espírito de Deus. Entende, pessoal? É claro, né? O que mais? Provérbio 21, versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fingida e armadilha mortal. Então, a pessoa entra querendo dinheiro, né, pessoal? A maioria aí desviaram, tá? Principalmente no meio religioso. Desviaram por causa de fortunas, tá? Obtida mentindo para as pessoas. Por isso que aqui, tá? Eu não minto para você. Eu posso estar numa situação bem difícil, tá? Mas eu não vou mentir para você. Aqui vou falar verdades espirituais. Doa em mim e doa em você também. A gente precisa tomar consciência. Eu preciso tomar e você também. Agora, não tem ninguém que fale verdadeiramente. Então, quem é que vai tomar? Eu começo a mentir, enganar para eu ganhar dinheiro, enganar você. O que é que vai acontecer com a gente, pessoal? Me diga aí, vocês que estão no meu canal, se eu começar a fazer isso, enganar vocês. Por isso que, se vocês é da verdade, sente no coração de ajudar aqui o canal, me ajudar, tá aí, meu Pix aí, eu coloco aí. Se sentir, não, vou dar, o irmão Samuel tá fazendo um trabalho lá, vou ajudar ele, tá? Mas vocês, sabe, os falsos profetas, os enganadores, com promessas, começam a mentir para ele criar fortuna em cima de vocês vão lá e dão. E o que? Você está alimentando a ilusão desse camarada aí, tá? Ele está caindo na ilusão, que é uma armadilha mortal que a matrix religiosa preparou para essas pessoas. O dinheiro, né, em geral, é uma armadilha, uma armadilha mortal para a alma. Então, a armadilha para quê? Mortal para quê? Mortal para a alma, porque vai matar a sua alma. Por isso que Cristo diz: o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se sua alma está morta. Como é que a alma morre, irmão? Você diz que a alma não é imortal? É mortal, mas o que é a morte espiritual? É a sua alma estar separado do Criador. E é isso que o inimigo quer. Ele está usando todos esses conhecimentos distorcidos para fazer você estar separado do Criador. Porque ele sabe que você separado do Criador, você está morto espiritualmente. Estou deixando bem claro, tá, pessoal? Para que isso aqui, vocês tomem consciência do que vocês estão fazendo, tá? Ok, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 3. Vamos ler. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homem hipócrita, então, coloca a máscara, né? E mentirosos, mente, né? Que tem a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebida com ação de graça pelo que crê e conhece a verdade. Então, o casamento, o alimento foi preparado para aqueles que creem em Deus
agradecer a Deus pelo casamento, pelo alimento dele. Então, isso foi preparado para que as pessoas rendessem a ação de graças a Deus. Mas que tem religião que proíbe essas coisas. Tá? Então, essas pessoas têm mente cauterizada. É mentirosa, é hipócrita. E está fazendo muitas pessoas abandonar a fé e seguir esse espírito enganador. Então, tem espírito aí, tá? Que está colocando as suas doutrinas de demônio no meio aí do povo de Deus. E muitos estão dormindo, não estão percebendo que estão seguindo doutrina de espírito de demônio. Tá? Esses espíritos estão usando esses líderes, tá? Para fazer com que você acredite, vibre nesse conhecimento distorcido. Então, você não se conecta com o Criador. Então, você está morto. Então, por mais que uma pessoa esteja em um grupo agora religioso, espiritualmente ela está morta. Ela não está conectada com o Criador verdadeiramente. É claro, né, pessoal? O que mais? Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, por que aconteceu esses espíritos dominaram esses homens aí que tá fazendo os outros homens não se conectar com a verdade? Eles trocaram a verdade de Deus, então, pela mentira. Então, eles gostaram mais da mentira. Então, por isso que esses homens estão sendo usados por esses espíritos enganados. E adoraram a servir as coisas e seres criados, né, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, você está servindo a criatura. Então, toda criatura que é criada, tá, não é para ser adorada. Por isso que a gente só tem que adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Tem aí os evangélicos, né? Vamos adorar seu nome. Vamos adorar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Então, só é a Deus que você tem que adorar. Então, quando você deixa de dar adoração à verdade, que é Deus, você entra na mentira. Então, você vai ser usado por esses espíritos enganadores, tá? Por isso que os evangélicos cantam: vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, aleluia. Vamos adorar teu nome. Vamos adorar a Deus. Então, é o único que é bendito para todo sempre. Amém. Amém, pessoal. Então, o que mais? Salmo 52, versículo 3. Vocês preferem o mal ou o bem? A falsidade ou a verdade? Então, é uma pergunta que o salmista faz, tá? Vocês preferem o quê? Você escolha, sua consciência tem que escolher. Você prefere o mal ou o bem? A falsidade ou a verdade? Então, a mentira, né? Ou a verdade? Vai ser colocado, tá, pessoal? Diante de você, para você tomar a sua decisão, sua consciência, para você escolher, tá? Todas as pessoas estão escolhendo, tá? Você quer o quê? Eu já fiz a minha escolha, tá, pessoal? Faça a sua, tá? Aqui é para você tomar consciência disso, tá? O que mais? Tito 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamenta na esperança de vida eterna.
a qual o Deus que não mente, então, Deus não mente, pessoal, prometeu antes do tempos eternos. Então, Deus prometeu, ele vai cumprir, tá, pessoal? Esse Deus vivo que o apóstolo Paulo começou a servir quando ele se converteu, tá? Ele prometeu vida eterna. Então, era isso que o conhecimento da verdade que os apóstolos estavam trazendo, né? A piedade, a fé, o conhecimento que se fundamenta nessa vida eterna, que a promessa era de vida eterna. Quem foi que prometeu? O qual Deus que não mente, pessoal. Por isso que a gente não pode mentir, porque se Deus é um Deus de verdade, se você quer se aproximar dele, você tem que estar na verdade. Prometeu antes dos tempos eternos. Então, antes de existir tudo, Deus já tinha prometido essa vida eterna para aqueles que crê, para aqueles que ia colocar fé nesse Criador, nesse Deus vivo, tá? Com certeza vai acontecer, tá, pessoal? Vai acontecer. E muitas pessoas vão chorar amargamente por perder a oportunidade dessa vida eterna. Que essa vida eterna é o quê? É a vida com Deus, tá, pessoal? Porque a vida verdadeira é quando a gente está conectado com Deus. Quando você não está conectado, você está vivendo uma uma ilusão da sua consciência. Porque a verdadeira vida é aquele que você está em conexão com o Criador. O que mais? João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para a gente se ver livre, né, pessoal? É a pergunta lá que eu coloquei. Como podemos nos proteger do conhecimento distorcido? É a gente conhecer a verdade. E ela vai libertar a gente. Então, vamos nos aproximando de tudo que é verdade, tudo que tem frequência da verdade, para que esses conhecimentos distorcidos não peguem a gente, tá, pessoal? A gente não esteja vibrando nesses conhecimentos, e tem muita gente vibrando nesse conhecimento distorcido, tá? O que mais? 2 Pedro 2, versículo 1. No passado surgiram falso profeta no meio do povo, como também surgirão entre vocês falso mestre. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, ele está dizendo que no passado surgiu falso profeta no meio do povo de Deus, né? Então, como também surgirão entre vocês falso mestre. Então, os apóstolos já estavam advertindo, pessoal. Vai surgir, não tem o que fazer. Estes introduzirão, então, estes camaradas aí, que tem a mente cauterizada, vai introduzir secretamente. Então, ele está agindo secretamente aí, pessoal. E as pessoas não estão enxergando a heresia que estão colocando, destruindo, que estão até negando o soberano. Então, está negando a Cristo, que o resgatou. Então, quem não resgatou? Foi Cristo, né? Trazendo sobre si, então, ele está trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, vai ser destruído. O que mais? Atos 20, 29 e 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Então, por isso que é conhecimento distorcido. São pessoas mesmo do meio, né? Saiu do povo ali, não era do povo de Deus, estão distorcendo a verdade, a fim de afastar os discípulos. Por isso, vigie, lembre
que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrima. Então, você vê que o Pedro, né, aqui os apóstolos, ele sabia que quando eles partissem, por isso que 2000 anos aí, ó, a apostasia vem forte, tá? A apostasia vem crescendo até o anticristo se revelar aí, tá? Então, desde lá, 2000 anos, vem essa apostasia afastando as pessoas da verdade. Porque são pessoas que não aceitaram a verdade, estavam no rebanho, se desviaram, começaram a torcer a palavra, tá? Para afastar, a fim de atrair os discípulos. Então, a fim de atrair aqueles discípulos que estavam sendo preparados para continuar a jornada dos apóstolos. Então, não foi o que aconteceu, tá? Se desviaram e graças a Deus agora, nesses últimos tempos, né, pessoal? Vamos dizer assim, Deus, a espiritualidade, tem levantado pessoas, tá? Despertando essas consciências para voltar para o primeiro amor, voltar para a verdadeira frequência que existiu lá há 2000 anos. É o Espírito mesmo que está fazendo esse trabalho. Por quê? Porque o Espírito sabe que o anticristo está próximo de se manifestar no mundo. Ele quer se manifestar. Porque o engano cresceu tanto, né? Então, mas o Espírito está trabalhando, levantando agora pessoas para voltar a essa verdade, tá? Aí ele fala, lembre-se que 3 anos jamais cessei de cada um de vocês disso, noite e dia com lábio. Então, noite e dia eles estavam orando, meu Deus, protege esses irmãos. Esses lobos devoradores querem devorar ele, né? Chorando lá, orando pelos irmãos, tá? Para não se desviar da verdade, tá, pessoal? Mas alguns se desviaram, tá? O que mais? 1 Coríntios 11, 18 e 19. Em primeiro lugar, ouço que quando você se reúne como igreja, há divisão entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que seja conhecido quais entre vocês são aprovados. Então, aquilo estava acontecendo na igreja lá no primeiro século, né? Que divergência, né? Paulo percebeu isso, que era o Espírito deixando para mostrar aqueles que era verdadeiro aparecer e os falsos também aparecer, se manifestarem, porque todos estavam ali juntos, né? O joio e o trigo estavam ali. Então, quando acontece isso é uma permissão até do Espírito para que se manifeste, tá? Aquele que é do erro vai se manifestar por erro. Aquele que é da verdade vai se manifestar por verdade. Aqueles que são aprovados e os que já foram reprovados, tá? Que mais? Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, é Cristo, né, pessoal, que está divertindo os discípulos, e depois eles viraram apóstolos, estava divertindo os outros discípulos, os outros irmãos. Estava divertindo eles. Eles vêm como vestido de ovelha. Eles mostram que são mansos, ovelhinha. Não, irmão. Mas por dentro estão querendo devorar vocês, tirar vocês a chance de vida eterna. Tá? O que mais? Romanos 16, versículo 17 e 18. Recomendo, irmão, que tome cuidado com aquele que causa divisões e põe obstáculo ao ensino que você tem recebido. Afasta dele, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo,
nosso Senhor, mas o seu próprio ventre, o seu próprio apetite. Você quer saber da barriga dele, tá, pessoal? Então, é o ego aí, tá? Então, tem essas pessoas no meio aí do povo de Deus, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Tá acontecendo aí, é uma coisa que tá acontecendo. Aí ele fala, mediante palavras suaves. Então, o que é que essas pessoas usam? Palavras suaves. E bajulação, então, bajulando, né? Engana o coração do ingênuo, então, do inocente, né? Engana aquele coração ainda que não estão despertos, então ainda são crianças, inocentes, então engana essas pessoas. Mas aquele que é desperto, essas pessoas não enganam, tá, pessoal? Essas pessoas não enganam aqueles que são de Deus. O que mais? 2 Pedro 2, versículo 2 e 3. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa dele será difamado o caminho da verdade. A sua cobiça, tais mestres, os explorarão com história que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, olha o que Pedro fala: muitos vai seguir o caminho vergonhoso, então o caminho da mentira, do engano, né? Que esses homens criaram esse caminho. Não é o caminho de Cristo. Por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Então, por causa desses homens fazendo muitas coisas erradas, você vê que muitas pessoas agora não querem ser espiritual, tá, pessoal? Se tornar uma pessoa de Deus, uma pessoa melhor. Porque a igreja aí, esses são tudo ladrão. Olha aí como. Chama aí, você chama a pessoa para ouvir, para você ver. Por isso que me chamaram aqui de vigarista. Então, o caminho da verdade vai ser difamado por causa dessas pessoas. E sua cobiça, então, porque essas pessoas estão cobiçando coisa, né? Tais mestres, né? Os explorarão. Então, esses mestres vão explorar você com história inventada, então, vai contar historinha, né? Há muito tempo a sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Então, essas pessoas, né? Vocês conhecem que são essas pessoas que contam historinha, que exploram vocês. Vocês sabem quem é. Não precisa eu falar aqui nada, né? Vocês sabem quem é. Tá? Então, isso já estava aqui, Pedro já estava advertindo que ia surgir essas pessoas. E saiu do nosso meio, tá? Do meio que era não receber a verdade, tá? Não suportou a sã doutrina, a verdade, então eles foram para mentira, e o Espírito pegou essas pessoas, tá? O que mais? Colossenses 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofia vã enganosa, que se fundamenta não nas tradições humanas e no princípio elementar deste mundo, e não em Cristo. Então, não deixe, tá? Aquele que vem trazendo filosofia que não está de acordo com o que Cristo trouxe para os apóstolos e os apóstolos trouxeram para a gente, caia fora, não fique escravo dessas pessoas. E tem muitas pessoas sendo escravizadas por essas vã filosofia enganosa, tá? Que está sendo fundamentada em tradições humanas. A maioria dos grupos religiosos estão tudo com tradições humanas aí, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar essa verdade aqui para você, tá, pessoal? Aí ele fala, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Vamos ler. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, né, os irmãos, né, o Senhor continua a viver e o Senhor continua a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé. Então, aquele que recebeu a Cristo, né, no seu coração, o Senhor está com ele no coração, está enraizado nele.
edificado nele, firmado na fé dele, como for ensinado, transbordando de gratidão. Então, o coração desses que receberam a Cristo verdadeiramente, o coração dele transborda de gratidão. Ele é grato. Ele é grato pela vida. Ele é grato pelo que ele tem, mesmo que seja pouco. Entende, pessoal? Porque ele entende que isso aqui é passageiro, não é nada. A maior riqueza está em ter a vida eterna. Ele sabe, quem é espiritual, quem é desperto, sabe disso, tá? Agora, quem está dormindo não vai perceber isso. O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 3 e 5. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal demonstra interesse doentio por controvérsia e contenda acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeita maligna, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de... Então, pessoal, olha o que olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Se alguém está ensinando doutrina e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso. Então, está vibrando no orgulho e nada entende. Então, não entende nada, está dormindo essa pessoa. Esse tal demonstra interesse doentio por controvérsias e contenda acerca da palavra. Então, é aqueles que contenda pela palavra e não entende nada, tá? Que vai resultar nisso o quê? Uma frequência baixa, inveja, brigas, difamações, suspeita maligna, atrito constante entre quem tem a mente corrompida. Então, a mente dessa pessoa, então, o que é a mente, pessoal? É o campo mental e o campo emocional. Então, essa mente está confusa, está corrompida. Foi por isso que a maioria de vocês, pessoal, quando vieram para o meu canal, vocês estavam com essa perturbação na mente. Porque esses camaradas estavam colocando isso aí em vocês. Tá? Ele fala, os quais são privados da verdade. Então, a mente dele está com... Eles estão privados da verdade, eles não conhecem a verdade. O quais pensa que a piedade é fonte de lucro. Tá? É isso, querem ganhar dinheiro, querem coisas, tá? Tanto todos os grupos aí, tá, pessoal? Todos os grupos meio espiritualista também, todos, tá? Eles não estão fazendo isso pelo amor às almas das pessoas, às consciências das pessoas. Estão fazendo por interesse de dinheiro. Muitos aqui, tá? Isso aqui deve ser um tapa na cara dessas pessoas eu falando isso, tá? Não vai gostar mesmo, tá? O que mais? Gálatas 1, versículo 8 e 9. Vamos ler. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, olha aí agora, pessoal, o evangelho que está por aí, que diz que são os cristãos evangélicos. Ele diz que esse é o evangelho de Cristo, evangelho com dízimo, com coisas da lei, com coisas, né, que você tem que ir para o templo físico. Isso não foi o que o apóstolo ensinou. Não foi esse evangelho. Mas olha agora aí. Então, estão pregando outro evangelho, tá? Então, não receba, mesmo
que vem um anjo, vem um mentor, venha, o mentor falou é isso que é verdade, não receba, porque a autoridade foi passada para os apóstolos, não foi para anjo nenhum. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus não permitiu. Deus deu essa honra àqueles que estavam andando com Cristo. Tá? Tá claro, né, pessoal? O que mais? Gálatas 1, versículo 6 e 7. Vamos lá, vou tomar uma água aqui para a gente continuar, vai terminar esse tema que levou 3 vídeos, né, pessoal, para falar sobre esse tema, né? Sobre o conhecimento distorcido, tá? Então, Gálatas 1, 6, versículos 6 e 7. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem a outro evangelho. Olha então o que é que Paulo fala. Ele percebeu que tinha os irmãos que estavam se desviando, estavam abandonando rapidamente, né, o chamado dele para a graça de Cristo, porque Cristo chamou ele para a graça, então ele estava entrando em outro evangelho. Paulo estava vendo isso. Eu me admiro muito vocês, né, Gálatas. Vocês já estão se desviando do seu chamado da graça de Cristo para seguir outro evangelho. É o que está acontecendo agora, pessoal. Muitos aí se desviando, tá? Para esse evangelho aí que não é evangelho. Que os evangelhos que criaram aí dizendo que é evangelho, mas não é evangelho de Cristo, né? Abandonaram o evangelho que na realidade não é evangelho. Então, não é evangelho. O que ocorre é que alguma pessoa estão perturbando, querendo perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo viu e disse, não é outro evangelho, porque não tem outro evangelho. Eles estão criando outro evangelho. São pessoas que estão perturbando o verdadeiro evangelho. Estão sendo usados por esse espírito enganador para perturbar o verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo, não é outro evangelho, porque só existe o evangelho. Só existe uma boa nova. Não tem mais outra, pessoal. Esses que estão trazendo esse evangelho aí, são pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Estão querendo distorcer. Então, estão trazendo conhecimento espiritual distorcido. Você vê, né, pessoal? Isso aqui tem mais de 2000 anos, tá? O que é que aconteceu nesses 2000 anos para cá, as perturbações aí, tá? Como é que se diz? A apostasia, o que é que tem acontecido? Então, tem a mesma coisa agora, pessoas pervertendo o evangelho, o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, que não existe esse negócio de templo, tá? Os apóstolos estavam, quando falaram a igreja ali, eram os irmãos que estavam reunidos em casas, tá? Então, muitas coisas, olha como está agora aí, esse que diz o evangelho. Então, essas pessoas pervertendo o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo já estava advertindo aqui os irmãos há 2000 anos. Então, serve para a nossa advertência hoje, tá? O que aconteceu hoje é apostasia. É um erro, vem seguido já há vários tempos aí. Mas graças a Deus e a espiritualidade, o Espírito de Deus, estão levantando pessoas, dando entendimento, abrindo a consciência para entender o verdadeiro evangelho de Cristo. E isso está mexendo, tá, pessoal? Os despertos, por isso que estão sendo atacados, porque isso está mexendo com essas pessoas, tá? A gente que é desperto bem espiritual,
Como é? Não tem igreja, irmão Samuel? Então fica perguntando: ô, cadê a igreja? Como é que você é espiritual? Como é que você é evangélico assim? Como é que você é de Cristo que tem que ir para a igreja? Você não vai para a igreja? Perverteram a mente de muitas pessoas. E eu aqui trabalhando noite e dia, tá? Com a dificuldade, com esse cabelo até ficando branco aqui, para tirar essa nuvem negra que foi colocada por esses líderes há mais de 2000 anos atrás. Vem passando essa forma de pensamento do evangelho totalmente errado, tá? O que mais? Efésios 4, versículo 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Antes seguir a verdade, o amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Cristo é a cabeça de quê, pessoal? Da igreja. A igreja espiritual, o qual a gente tem que estar conectado a essa igreja espiritual. A gente tem que fazer parte dessa igreja, não de igreja física aí, templos construídos de pedra, de pau aí, tá? Entende? Então, o propósito da pregação, tá? Em advertir os irmãos, é para que esses irmãos não sejam como criança. Então, a gente não pode ficar como criança, pessoal. A gente tem que estudar aqui, por isso que a gente está estudando. Para a gente não ser criança, porque se a gente ficar como criança, a gente vai ser levado de um lado para o outro. Olha aqui pessoas do meu canal agora aqui. Se elas são levadas de um lado para o outro. Olha aqui, vocês aqui. Vocês são levados agora de um lado para o outro, como você estava em grupos religiosos? Por quê? O conhecimento eu estou passando para vocês. Então, isso está despertando a sua consciência. Então, vocês estão crescendo espiritualmente e vocês estão deixando de ser criancinha espiritual. E isso vai fazer você ser adulto. Não, isso está errado. Não, não é assim que Cristo... Não. Então, você percebe logo o engano, tá? Então, para não ser levado de um lado para lá e para cá, por vento de doutrina. Então, vento de doutrina são criados aí pelos homens, pela astúcia e esperteza de homem. Então, esses povos estão com astúcia e esperteza para pegar você, prender você, né? Que induz ao erro. Então, vai induzir você ao erro. Então, você não vai chegar na verdade. Então, você não vai se conectar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Você vai estar servindo a um Deus religioso, um Deus morto. Tá? Aí o que é que ele fala? Antes, seguindo a verdade. Então, antes os irmãos têm que seguir a verdade e o amor. Então, seguir a verdade, a vibração do amor. Cresçamos em tudo. Então, tem que crescer, pessoal. Quem que ele está falando para crescer aqui? Crescer a nossa consciência. Então, a gente tem que ter o conhecimento da verdade para crescer. Ficar na vibração do amor, obter o conhecimento da verdade para a gente crescer. É por isso que vocês aqui não é mais levado pelo vento de um lado para lá para outro. Vocês aqui, porque eu estou aqui trazendo essa verdade, o qual vocês estão crescendo. Algumas pessoas até resistem, né? Tem um incômodo no crescimento, a pessoa fica adolescente, faz birra, né? Fica com cara feia para comigo, mas a pessoa está crescendo. Já é adolescente, depois vai se tornar um adulto. Tem que crescer, pessoal. Em tudo, naquele que é a cabeça, então. No corpo de Cristo. Então, Cristo é a cabeça, a gente tem que se conectar a essa cabeça que é Cristo. Então, a frequência de Cristo. Então, temos que estar na frequência de Cristo. Então, aquele que está na frequência de Cristo foi como eu falei, não existe grego nem judeus,
nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos é um em Cristo Jesus. É claro, pessoal, tá claro, tá? E eu precisei fazer esse estudo aqui para deixar isso bem claro, tá, pessoal? Acabou, graças a Deus, acabou aqui o vídeo, a terceira parte, tá? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, eu vi que vocês estavam com sede, tá, pessoal? Nossa, esses 2 vídeos que eu gravei aí, nossa, que audiência aí, tá? Vocês comentando, hein? Você estava com sede, estava me esperando, né? Porque tem muito engano aí, tá, pessoal? Então, eu gravei essas 3 partes na minha volta aí, né? Na minha recuperação aí. Gravei essas 3 partes para que vocês aí ouça, escute, né? Com atenção, porque são importantes, né? Conhecimento importante para a gente estar atento e crescer espiritualmente, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.